bem, que eu sei que você vai pular. Então você já fica aqui, bem bonitinho, bem comportadinho, tá? Você pode participar do vídeo, mas só não ficar mordendo meu caderno, destruir meu caderno, nem ficar me mordendo, nem ficar... Tá bom? Tá mordendo. Fica aqui, quietinho. Olha, senão eu vou te pôr pra fora. Vamos conversar um pouquinho sobre o sofrimento humano e formas da gente utilizar esse sofrimento como uma transformação da nossa vida para que a nossa vida seja uma vida que vale mais a pena ser vivida? Oi, meu nome é Laísa, eu sou psicóloga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar dos meus conteúdos, curta, compartilha, se inscreva aqui para que a gente possa trocar a respeito desses assuntos. Antes da gente começar, eu tô aqui com o meu roteirozinho para mim não esquecer, porque tem muita coisa importante para falar sobre isso. Eu quero te fazer algumas perguntas, né? Você já ouviu aquela frase que o sofrimento é inerente à existência? Quantas vezes a gente já não conversou sobre isso nas conversas do cotidiano? E há quantos anos e décadas e há muito tempo na história da nossa humanidade a gente vem conversando sobre isso? E mais, você já ouviu que as palavras têm poder e que muitas vezes a gente é o que a gente fala sobre nós ou o que a gente ouve sobre nós? Pois bem, você vai ver aqui que isso faz muito sentido e até o final desse vídeo a gente vai ter muitos insights importantes a respeito disso. Eu vou apresentar aqui para você as principais fontes de sofrimento segundo os conceitos da terapia de aceitação e compromisso, e eu quero que você me conte aqui nos comentários, ou se você quiser me seguir lá no Instagram para ter um contato mais intimista, meu Instagram é @psilaisaferreira. E eu quero que você me conte quais dessas fontes de sofrimento você alimenta com frequência, consciente ou inconscientemente, no seu dia a dia. Tá bom? Eu vou amar ter essa troca com vocês. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar, que é uma das maiores fontes de sofrimento, é a inércia, impulsividade e esquiva persistente. Na verdade, são 3, né? Mas eles são colocados juntos porque eles têm relação um com os outros. Então, a inércia seria quando eu adoto uma postura passiva em relação à minha vida. Então eu fico inerte, né? Eu fico paralisado, eu não consigo tomar decisões, eu não consigo fazer as escolhas que eu preciso, eu não consigo me movimentar em relação ou a estar próximo de alguma coisa que é importante para mim. E aí, por outro lado, em outros momentos, eu ajo com impulsividade, então é a ação demais. E uma ação que não é direcionada, são ações que não têm uma racionalidade, não têm uma intenção, não têm um propósito por trás. Então, ou eu ajo muito pouco, que seria a inércia, ou eu tenho muitas ações, mas que não faz muito sentido, que seria a impulsividade. Ou ainda vem esse terceiro ponto, que é a esquiva persistente, que é quando eu até identifico os momentos, as decisões importantes que eu preciso tomar, as coisas importantes que eu preciso agir, mas eu vou me esquivando, eu vou procrastinando, eu vou deixando para depois, eu não vou me engajando naquilo. Isso por quê? Porque a gente tem medo daquilo que é aversivo. Então a gente começa a querer fugir do desconforto que sair desse lugar nos gera. Porque a gente muitas vezes tem medo de não ser aceito, tem medo de errar, tem medo de fracassar. E aí esses medos, eles são maiores do que o segundo ponto, que é a origem do sofrimento, que eu vou trazer agora, que é falta de contato com os seus valores pessoais. Você sabe quais são os seus valores pessoais? Muitas vezes a gente até fala aquela frase clássica: isso eu não vou fazer porque isso não condiz com os meus valores. Mas o que são seus valores? Né? Você já se fez essa pergunta? O que é importante para mim? Quais são os meus valores pessoais? O que norteia a minha vida, as minhas decisões, as minhas atitudes, né? O que é base, o que é propósito para mim na vida? Né? Então, valores é tudo aquilo que traz sentido. Quando eu preciso tomar uma decisão, se eu não tiver bem claro quais são os valores principais, que são minhas bases, que estão envolvidos naquela decisão, dificilmente eu vou agir. Então, isso vai me causar muito sofrimento. Porque eu vou te contar um segredo. Na verdade, você já tem valores. Por mais que você não saiba me dizer agora e me enumerar seus valores, você tem, tá? Por quê? Porque se você sofre, você tem valor. Tá? Porque normalmente o teu sofrimento ele tá ligado com algum valor
que possivelmente você está afastado. Então, quando a gente está em sofrimento, é um alarme de que eu estou distante de algo importante. E quando eu tenho sentimentos de realização, que seriam o outro lado, é um alarme de que eu estou próximo. Lembra daquela brincadeira do quente ou frio de quando a gente é criança? Então, quando a gente está sofrendo e está muito distante de algo importante, a gente está no frio. Quando a gente está com sentimentos de realização, porque a gente está próximo de algo importante, a gente está no quente. Então, isso são contato com nossos valores pessoais. Então, se você ainda não parou para pensar sobre isso, eu te convido hoje nesse vídeo a fazer essa reflexão, nem que seja ouvindo o teu sofrimento, mas usando ele como uma forma de você buscar o que é importante para mim. Quem é importante para mim. Outro ponto que traz muito sofrimento é a atenção inflexível. A atenção inflexível é quando ou eu fico muito hiperfocado em alguma coisa nas situações, então focando apenas em uma coisa, ou minha atenção fica totalmente desfocada, ela fica em vários lugares ao mesmo tempo, mas nunca em um lugar só. Lembrando que eu não estou falando aqui de questões relacionadas a TDAH ou transtornos, tá? Eu tô falando aqui sobre questões do sofrimento humano mesmo. A gente não tá falando sobre quando este sofrimento se torna patológico, tá? E se torna um transtorno. Seguindo desse pressuposto, vamos continuar. Então, eu vou dar uma analogia para você. Vamos supor que você está num quarto escuro, né? A sua atenção, ela vai ser a sua lanterna. A sua lanterna, ela tá focada em um ponto só do cômodo, obsessivo com aquele ponto daquele quarto, ou ele tá focando em vários lugares ao mesmo tempo. Quando a gente tem um trauma muito grande, por exemplo, e a gente não trabalha esse trauma, não trata esse trauma, a nossa atenção ela fica inflexível nisso. Então vamos supor que em algum momento você foi traído. Nas suas relações, você vai focar sempre em pequenos elementos que podem corroborar com a possibilidade de você ser traído novamente. Entende? Então isso é atenção inflexível e é um grande ponto que nos traz muito sofrimento, porque a gente não consegue analisar o contexto daquela situação, e é muito importante a gente analisar todos os pontos e não um ponto só, ou analisar tudo como uma bagunça. Outro ponto que nos traz sofrimento é a esquiva experiencial. A esquiva experiencial, ela é quando a gente tenta se esquivar de experiências que nós temos internamente. Então, a gente quer controlar o que a gente sente. A gente quer falar isso aqui eu quero sentir, isso daqui não, isso aqui é adequado, isso aqui é inadequado, e a gente não se abre para as experiências e para os sentimentos e emoções e pensamentos e experiências internas que as situações me causam. Então a esquiva experiencial é uma negação daquilo que você sente, uma negação da sua vulnerabilidade, uma negação das suas emoções, das suas experiências internas. Aí vem também o outro ponto, que é a fusão cognitiva. A fusão cognitiva é quando você fica ou suspenso lá na frente ou suspenso lá atrás. Então você não consegue estar presente no aqui e no agora. Você está sempre antecipando cenários negativos e presos nesses cenários, ou voltando em cenários negativos que você já viveu e preso nesses dois lugares. Isso é nosso, do ser humano. A gente antecipa mesmo as coisas e em um certo nível é importante que a gente faça isso. Mas a questão que gera a fusão cognitiva é quando eu estou preso lá e eu não consigo voltar pro aqui e pro agora. Então a gente vai devagar mesmo, passado e futuro, mas é sobre voltar, né? Então na fusão cognitiva eu não consigo voltar, eu tô sempre preso como se fosse dentro da minha cabeça, no passado ou no futuro, ao qual eu não tenho como pegar, não tenho acesso. Outro ponto são conceitos distorcidos sobre si mesmo. Muitas vezes, no decorrer da nossa história de vida, a gente vai ouvindo coisas sobre quem a gente é desde quando a gente aprende a linguagem. Então, eu entendo que meu nome é Laísa, que eu sou menina, então eu vou escutando o que o pessoal fala quando fala Laísa, quando fala menina, e eu vou absorvendo isso. E as palavras, sim, têm muito poder. Então, eu vou criando conceitos sobre mim e eu vou ficando preso dentro desses conceitos. E aí eu não analiso o contexto das situações. Eu fico me rotulando, é como se fosse um processo de rotulação. Então eu me rotulo de uma determinada forma e aí eu vou automaticamente me comportar daquela forma, porque eu estou preso a um conceito de mim mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente
quando são conceitos negativos, né? Bom, possivelmente você deve ter se identificado com vários, tá? Tá tudo bem. Isso é uma característica nossa enquanto seres humanos. Todos nós temos pelo menos um pouco de cada um desses pontos, tá? Pra gente conseguir trabalhar isso, a gente precisa ter consciência, né? Então, consciência é o primeiro passo. Esses padrões de comportamento, eles vão demonstrar algo chamado inflexibilidade psicológica, né? Então, o problema em si, ele não é o sofrimento, eu quero que você frise isso que eu vou falar, tá? O problema em si não é o sofrimento, mas é o que você faz com ele, tá? Que pode ou não se tornar um problema. Então, a forma como você vai se relacionar com esses sofrimentos ou com esses padrões de comportamento que a gente acabou de falar é o que vai determinar se você vai desenvolver o lado oposto da inflexibilidade psicológica, que é a flexibilidade psicológica. Vamos fazer assim uma analogia da cadeira. Se você está sentado, e você está sentado agora, e você percebe que esse lugar ele está cheio de pregos, espinhos e ele está te machucando, o que é que vai fazer você perceber que esse lugar é um lugar que está te machucando, que está te lesionando de alguma forma? Pensa um minutinho. O que vai fazer você perceber não é a dor, não é a sensação de dor nesse assento que vai fazer você perceber que este lugar não está um lugar adequado para você estar sentado. E mais, o que vai fazer você levantar e ir para um lugar mais adequado, um lugar melhor que não te machuque, não é justamente a dor? Então, é o sofrimento, o combustível que a gente tem para entender as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, a inércia, a impulsividade ou a esquiva, elas vão diminuir à medida que você se colocar estrategicamente desconfortável. Porque, para pensar comigo, perceba que você não agir já te causa desconforto, tá? Ficar parado já é desconfortável. Não decidir, não entrar em contato com seus valores, já é desconfortável. Então, se a gente já vai estar desconfortável, vamos escolher um desconforto que faça mais sentido, que tenha mais propósito, que tenha um valor envolvido. Vamos combinar que esse cenário é um pouquinho mais legal, né? Por que fazer isso? Porque os valores, quando a gente está perto deles, valores são aquilo que dá sentido para tudo isso que a gente vive aqui nesse espaço que a gente vive, né? Paralelo à atenção inflexível, você vai desenvolver uma atenção mais flexível, você vai ampliar mais o seu olhar para as coisas, você vai perceber, se eu estou focado demais em uma coisa, eu vou tentar ampliar um pouco a minha atenção para outros pontos que eu ainda não prestei atenção. Ou se eu estiver muito desfocado em várias coisas ao mesmo tempo, eu vou tentar afunilar um pouquinho mais e ir uma coisa de cada vez. Paralelo à fusão cognitiva, você vai trabalhar a desfusão cognitiva, que é volta pro aqui e pro agora. Tá tudo bem ir pro futuro, imaginar cenários, tá tudo bem ir pro passado, mas volta, esteja presente aqui, porque é clichê, sim, é muito clichê, mas o aqui e o agora é tudo o que você tem. E a gente pode fazer isso através de meditação, através da atenção plena, que eu posso gravar um outro vídeo só sobre isso. Paralelo a outros pontos que eu trouxe, vem a aceitação também. A aceitação daquilo que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas pensam sobre mim. Eu não tenho controle se o outro vai se decepcionar ou não comigo. Porque às vezes, correr atrás dos meus valores vai decepcionar alguém. Mas talvez isso justamente fortaleça essa relação, né? Porque não falar, ficar quieto, não fortalece a relação. Vocês sabem disso, né? Mina muito as relações ao ponto às vezes de acabar. Igual diz a oração da serenidade, né? Aceite aquilo que você não pode modificar e tenha coragem para modificar aquilo que você pode. Outro ponto é se analisar como contexto e não como conceito. Então tente desconstruir um pouco alguns conceitos pré-estabelecidos que às vezes você guarda há muito tempo, às vezes desde a adolescência, desde a infância, sabe? Tenta se expor mais a um contexto que talvez você esteja evitando por medo de fracassar, o medo desse rótulo que você colocou em você, e tenta ver que você não tem que se definir mais a respeito dessas coisas, que você pode se enxergar diferente, que você às vezes precisa se encorajar a ter uma atitude diferente. Vai por mim, você vai descobrir muitas coisas sobre você, as quais você ainda não sabe, por estar preso em ideias, em concepções de você que às vezes
foi a percepção de alguém, não necessariamente a percepção de alguém é algo real. Então é isso que eu tenho pra trazer aqui pra vocês hoje. Se vocês se identificaram, se vocês gostaram desse conteúdo, me manda uma mensagem. Eu vou amar conversar sobre isso, eu amo conversar sobre isso e amo estar auxiliando e ajudando, porque eu também tô nesse processo, tá? Como pessoa, eu sou psicóloga, mas como pessoa eu também enfrento isso aqui na minha vida e eu amo conversar sobre isso. Então é isso por hoje, até o próximo episódio, um beijo e se cuide!